Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Quem vos fala é o irmão Manuel. Esse dia de agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Um dia esse que Ele tem preparado e tem nos dado, né, uma nova oportunidade de estarmos aqui e obedecer, né, os teus ensinamentos para que nós tenhamos vida e vida em abundância, porque essa vida está contida nos mandamentos de Deus, né, que Ele nos deu através da sua palavra. Ele diz assim, e hoje eu queria meditar em João 5, versículo 42 por diante, que diz assim: E diziam, não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E respondendo, pois, Jesus disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, né? Por Cristo Jesus, né? Porque nenhum de nós pode ter vida em nós mesmos, né, se não for por Ele, né? Então os discípulos aqui estavam, os judeus estavam murmurando, né, em si, né, dizendo que Jesus era filho de Maria e José, né? E ele está dizendo, como ele disse, ele desceu do céu. E Jesus diz, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Olha que afirmação Jesus faz. Ninguém pode ir até ele se Deus, o Pai, não enviar. É por isso que a gente vê muitas pessoas enganadas hoje. Enganadas, equivocadas.
eles nunca foram enviados por Deus até Cristo. E acham que estão, né? Jesus disse no 45, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Ele vai dizer que ninguém nunca viu o Pai, senão é ele mesmo. Então, como que ouviu do Pai, né? E aprendeu? Isso aqui é pela fé, né? Pela fé. Aprendeu, né? Aprendeu como? Ouviu do Pai como? Onde é que está a palavra de Deus? Nas Escrituras. Como que ele aprendeu? Buscando. Uma passagem na Bíblia que diz: visto que não se importarem em ter conhecimento de Deus. Como é que tem conhecimento de Deus? Só tem uma fórmula, é através da sua palavra. Como é que ouve de Deus? Através da sua palavra. A Bíblia Sagrada, não tem outro meio. Tem pessoas enganadas, equivocadas, né? Não existe outro meio de ouvir de Deus, aprender de Deus. Só tem uma forma, é pela palavra. Ouviu do Pai como? Buscando. Agora, o mundo está aí, né? Enganado. Está enganado. E aí as Escrituras dizem também que, visto que não se importarem em ter conhecimento de Deus, Deus abandonou. Quando a pessoa não quer ouvir, aprender dele, ele abandona, ele entrega ao erro, né? E ele diz: não que alguém tenha visto o Pai, senão ser aquele que é de Deus, ou seja, ele mesmo. Esse tem visto o Pai. E na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha, e aí se a gente sair perguntando por aí, você crê em Jesus? O mundo inteiro diz que crê, então o mundo inteiro tem a vida eterna. Não. Essa palavra crer aqui, ela vai além de uma simples afirmação. Ela vai além. Vamos ver se é simplesmente só falar com a boca. Em 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, falando de Jesus, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha aí. É só afirmar com a boca? Não. Se não guardar o que Jesus ensinou, olha o que João está dizendo, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Então, não é simplesmente dizer eu creio, não. Tem que viver como tal, né? No 48 ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E ele diz, no 50, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. O 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós todos sabemos que Jesus foi retalhado, né? Tanto nos seus açoites como na cruz, né? Isso aqui é pela fé, meu irmão. Se pela fé você não comer deste pão, se pela fé você não beber desse sangue, você jamais terá vida eterna. Jamais. Mas a morte eterna, né? Vamos ver se o Antigo Testamento já falava disso. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que Isaías fala. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele quem? Jesus. Ele foi ferido, aqueles açoites, aqueles pregos na mão, por causa dos nossos pecados. Transgressão aqui é transgredir uma lei.
Por exemplo, Deus tem a lei dele. Todos nós transgredimos todos os mandamentos de Deus, todos nós. Então, pelas nossas transgressões, Jesus pagou, ele está dizendo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E iniquidade é uma sucessão de pecados repetidos, que chama iniquidade. A Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Olha que tremendo. A Bíblia diz também que todavia agradou Deus moê-lo, mas por quê? Porque a justiça de Deus, ela se cumpre em Jesus, né? A justiça de Deus tem que ser cumprida, né? Então a ira dele foi despejada no próprio Filho, para que por causa disso nós fôssemos considerados justos por causa do que Jesus fez na cruz. Porque nós não pode pagar nossos próprios pecados, mas o próprio Deus paga por nós, na pessoa do Filho. Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Chega de encher os olhos cheios de lágrimas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, o que nos traz paz foi castigado em Jesus. Para que nós tivéssemos paz, ele teve que sofrer uma morte de cruz. E pelas suas pisaduras, olha que coisa tremenda, meu. Pelas suas pisaduras, ou seja, suas feridas, chagas, por causa delas nós fomos sarados. Isso é espiritual. Sarado do que? De toda sorte de iniquidade. Aquele que se arrepende, aquele que entrega a vida para ele, para Jesus, por causa das pisaduras dele, ele é sarado. Ele volta a ter paz agora. E ele diz: e 52 diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode este dar a sua carne a comer? E Jesus, pois, disse: na verdade, eu digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, há muitos crentes que pensam que a carne e o sangue de Jesus é um vinho, um pedaço de pão. Aquilo é um símbolo, uma simbologia do que ele fez na cruz. Eles fazem isso em memória de mim, mas não que aquela é a verdadeira carne de Jesus física. Não é. Não é aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem pão. Ele ordenou que fizesse aquilo, sim, em memória dele, em memória, mas está dizendo: essa não é a minha carne. A minha carne é o que eu fiz na cruz. Eu derramei o meu sangue por vocês. Vocês vão fazer isso para vocês lembrar. Toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão lembrar que eu derramei o meu sangue, que a minha carne foi deslacerada por causa dos seus pecados. É isso que Jesus estava ensinando. Mas é preciso que nós entendamos, irmãos, que aquilo que ele fez não vai um pedaço de pão, um pouco de vinho, não vai de suco de uva, não vai trazer vida eterna. A vida eterna está contida na palavra. Jesus é a palavra. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 por diante, diz: no princípio ele era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Você tem que comer essa palavra, você tem que pegar essa palavra e colocar dentro de você. Você tem que viver essa palavra. É isso que Jesus estava dizendo. A vida eterna está na palavra, e como essa palavra tem sido desprezada nos dias atuais, meus irmãos. Em João 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, é crer num pedaço de pão e
um pouco de uva, de suco de uva, ou é crer na palavra que ele está falando aqui? A palavra é Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Como é que nós cremos em Jesus se não é através da palavra? Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Se você não crê, meu amado, nessa palavra, você está perdido, você está condenado, porque em João 3 diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, vivo está condenado. Em 1 João 4:9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que o mundo por ele vivêssemos, para que o mundo com ele vivesse. Ou seja, só tem vida em Cristo. Fora dele não existe vida. Não existe outro nome a qual importa que os homens sejam salvos, só por ele. Em 1 Coríntios 15:57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Não existe outro nome, não existe outro meio a qual importa que os homens sejam salvos. E agora, meus amados, eu queria aqui fazer uma afirmação para todos, quantos ouvem a minha voz. Um dia, não tão distante, todos nós, todos nós, branco, negro, pobre, rico, inteligente, leigo, não interessa, todos estaremos diante de Deus. E só vai ter uma coisa: ou você vai estar debaixo do sangue de Jesus, ou você vai estar debaixo da ira de Deus. Naquele grande dia não importa se você é rico, se você é inteligente, se você tinha uma boa função na sua empresa. Naquele grande dia não importa se você era sábio, trabalhador, se você era filho de um magnata, não importa que se você tinha um carrão, uma casona, não importa. Naquele dia, a única coisa que vai importar é isso. Você creu em Jesus? Você entregou a sua vida para Ele? Você se arrependeu dos seus pecados? Você confessou Ele como seu Senhor e Salvador? Não somente com a boca, mas com suas atitudes? Você entregou verdadeiramente? Você nasceu de novo? Se sim, você ouvirá: vinde bendito do meu Pai, e possua por herança o que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Se não, se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não confessou Ele diante dos homens, você ouvirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É só isso que vai importar, meu irmão. Teu carro não vai estar lá, tua casa não vai estar lá, a tua inteligência não vai estar lá para te defender. Nada, nem ninguém vai poder te defender naquele dia. E eu fico olhando para essa geração, a qual eles não conseguem, eles têm vergonha de professar o nome de Jesus. Uma cristandade que hoje, a nova geração, eles têm vergonha de andar com a Bíblia. Eles andam com o celular. Negar a Jesus não é simplesmente só não aceitá-lo. Negar a Jesus também é você envergonhar de falar da palavra de Deus porque está num colégio, ou porque está num lugar onde tem pessoas que você sabe que vai detestar aquela palavra, e você se envergonha, você se cala. Ou tem vergonha de enviar uma meditação, por exemplo, como essa que eu faço da Bíblia, das Escrituras, eu não faço de mim mesmo. Você, não vou enviar porque tal pessoa vai pensar isso, né? Ele não gosta da palavra. Isso é se envergonhar de Jesus. Jesus disse que
Aquele que se envergonhar do Filho do Homem, ele também, no dia do juízo, vai se envergonhar de você. Então, meus amados, colocamos as nossas vidas no prumo. Vejamos se verdadeiramente estamos na fé, porque o tempo está acabando. A cada dia o tempo passa mais rápido, guerra, rumores de guerra, doenças, pestes. Mas talvez você diga, Jesus não vai voltar, porque eu ouço isso desde quando era criança. Mas deixa eu te perguntar, você já viu ou você está vendo hoje uma pessoa com 200 anos? E se você morrer hoje, Jesus já voltou para você. E aí? Você já entregou a sua vida para Ele? Você tem certeza que você nasceu de novo? Ou você está com a falsa ilusão? Já é hora, meus amados, de nós verdadeiramente colocar nossa vida no prumo e parar com essa vida mais ou menos de achar que estamos um dia, outro dia não estamos. Tenha certeza da sua salvação. Faça o que for necessário, entregue, chore, se jogue pelo chão, peça ao Senhor que entre na sua vida, peça ao Espírito Santo que cause arrependimento na sua alma. Pare de brincar com a eternidade, meu amado. A eternidade está logo ali. A eternidade está logo aí. Nós não sabemos que dia iremos partir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a meia hora. Pare de brincar com a coisa mais preciosa que Deus te deu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe aí em nome de Jesus.